bem-vindos a mais um podcast Vem Pro Casulo. Aqui é onde a gente fala sobre mentalidade, vivências de vida, e hoje eu tenho um convidado mais que especial, ele que foi meu professor de Fisiologia na Faculdade de Medicina Veterinária, o professor Leonardo Gil Barcelos, que também é escritor. E ele escreveu aqui um livro que eu tenho certeza que vai ser um dos próximos best-seller, porque esse livro ele tem um olhar sobre a vida e sobre cirurgia bariátrica. E eu li e me tocou profundamente esse livro, por isso que eu convidei o Pro para a gente vir e conversar sobre esse tema que é tão pouco debatido na internet, nas redes sociais, e que ele se colocou como um porta-voz aí desse tema. Seja bem-vindo, Pro, é uma honra te ter aqui. Um prazer sempre conversar, e é um tema que realmente me agrada muito, estudei muito e vivi muito sobre isso, então é bom de falar. Muito bem. Pro, eu estava lendo o seu livro e alguns aspectos me chamou a atenção e eu quero conversar sobre isso. Que uma das coisas que eu pensava, quando pensava sobre o tema de sobrepeso, obesidade, era que as pessoas eram uma escolha, né? Era uma escolha alimentar, era uma escolha de falta de hábitos. E isso foi uma coisa que tocou profundamente em mim quando eu li o teu livro e eu pude entender com outros olhos. Como que é isso, assim, para ti? Eu até uma discussão que a gente faz bastante sobre as questões até do movimento afirmativo, seu corpo, suas escolhas, mas não é culpa do doente. É uma doença, existe hoje já toda uma fisiopatogenia bem explicada do que acontece, se sente mais fome, se sente menos saciedade, se reserva mais. Então, quando a gente fala que é só uma condição psicossocial, que não é uma doença, isso traz mais culpa ainda para o... Né? Bom, daí é só realmente as tuas escolhas que te deixaram assim. E hoje já se sabe que não é assim. E é muito difícil de reverter isso. Por isso que em casos mais extremos, como o meu, a gente precisa de tratamentos específicos para aquilo, né? Então, daí que vem a questão da cirurgia bariátrica e outros tratamentos também, né, menos invasivos, que podem ser feitos antes dela, mas para alguns casos ela é, sem dúvida nenhuma, a melhor escolha. E para mim foi. Não tem nenhuma dúvida que foi a coisa mais acertada, mas assim, a compreensão de que é uma doença crônica, recidivante, incurável, que a gente tem que trabalhar em cima de controlá-la, isso ajuda muito, né, a tu entender o que acontece contigo e buscar as ferramentas adequadas para lidar com isso. E eu quero te fazer um pedido, assim, agora pensando nas aulas de fisiologia. Tu poderia explicar de uma maneira para o pessoal entender como que funciona a questão da obesidade, assim, no corpo? Bom, a obesidade é isso. O que ela faz? Especialmente aqueles que desde pequenininho já são, né? Então eles têm uma quantidade enorme de adipócitos, são as células que guardam gordura, né? E normalmente nos casos mais extremos, como eu disse que era o meu, já é comprovado que tem menos saciedade, mais fome, mais propensão a guardar. Isso vai virando uma bola de neve, que vai se tornando mais difícil fazer movimentos, fazer atividade física. Então tu acaba tendo mais daquilo que reserva e menos daquilo que gasta, né? Então hoje já está bem explicado essas questões e que em algum momento tu tem que quebrar isso, né? Por isso que o índice de sucesso só com dietas, tudo é baixo, porque em algum momento tu perde o controle. Então por isso que hoje tem todo esse arsenal de medicamentos, tem as questões da cirurgia, para tentar ajudar. Eu brinco, a bariátrica, para mim, tu deve ter lido isso mais de uma vez, é as rodinhas da bicicleta, né? Como a gente começa a aprender para depois poder seguir. Então, eu digo, se alguém me ouve e luta contra a obesidade, não é uma doença, não é uma questão de não querer resolver. Precisa de um tratamento. Escolha, né? Precisa de um tratamento. A escolha daí, no caso, é a escolha de buscar, né, de entender e buscar o tratamento adequado, que é multifatorial, né, multidisciplinar, e aí a coisa realmente tem grande chance de funcionar. E ainda assim é um processo, porque tu relatou muitas vezes aqui no livro vários aspectos mentais e processos que tu teve que internalizar e entender para que essa mudança acontecesse. Tu chegou a quantos quilos, prof? Olha, o meu registro maior foi 202. Mas foi num dia que a balança piscava, ou seja, ela tinha passado do limite dela. Então eu devo ter passado um pouco disso. E realmente, sabe, eu já estava numa fase que eu já tinha meio que desistido, assim. Não achei que não tinha solução. Mas daí eu disse, não, peraí, eu sou um cientista, sou um professor, vou estudar,
né, estudei muito sobre a bariátrica e a decisão veio no momento que eu tinha, não, realmente esse é o caminho, isso vai me dar 1, 2 anos para que eu possa reestruturar minha vida, né, criar outros hábitos, sim, esse componente é importante, mas eu precisava desse arranque, né? Então tem muita gente que vai muitas vezes para a cirurgia bariátrica achando que é uma bala de prata, que é um milagre, vai resolver sozinho. Não muda nada. A necessidade de mudar de hábitos, de criar novos hábitos de vida, de manter a vigilância constante, isso se mantém. A única coisa que te dá é um período de proteção, né? Um período onde a gente consegue driblar, né, essa fisiologia do reganho, como a gente fala, porque a cada quilo que tu emagrece, né, isso também já está bem comprovado, os hormônios que dão fome aumentam, os que dão saciedade diminuem, o gasto calórico basal diminui, ou seja, nós não adianta tentar brigar contra milhares de anos de evolução, onde o ser humano tinha, e todo animal tem, né? Quando tem disponibilidade, guarda, para que quando não tenha reserva. Então, por isso que as pessoas fazem o famoso efeito sanfona, né? Que a gente vê tanto. Eu já várias vezes, eu até relato no livro 2 grandes emagrecimentos de 50, 60 quilos, onde eu, muito mais rapidamente do que eu demorei para perder, eu fui muito mais rápido para ganhar de novo, e com juros, né? E também outra coisa que a ciência mostrou é que a gente grava, o corpo grava o peso. A memória celular, né? Infelizmente, não há evidências que grave o mais baixo, grave o mais alto sempre. Então, por exemplo, as minhas células, os meus adipócitos sonham em recuperar aquele peso todo. E aí a cirurgia e as mudanças de hábito, né, existem algumas coisas que podem ajudar nisso, são essenciais. Hoje eu me sinto bem tranquilo, assim, com um novo ritmo de vida, uma nova forma de vida, que me dá bastante segurança, mas em nenhum momento perder a vigilância. Tem que estar sempre com cuidado para não voltar para alguns hábitos, como comer emocional, como encarar a comida como um prêmio, né? Comida é uma coisa, é óbvio que ela é fonte de prazer, mas não é. Por isso que eu brinco também, eu odeio aquele negócio da academia do tá pago, né? A academia não pode ser encarada como algo ruim que tu tem que pagar, como um boleto. Ninguém gosta de pagar um boleto, né? E tem que ser uma coisa que te faça bem, uma coisa que tu saiba que é um investimento no teu futuro, na tua saúde. E pensando nessa época que tu estava com maior sobrepeso ali, como que era a tua vida, assim, a tua rotina, os teus impedimentos, como que era? Eu até no capítulo 1 do livro eu fiz, né? Que aí que daí nasceu até a Crônica Secreta, eu escrevi sentado na sala de espera do primeiro médico dessa caminhada toda. E eu disse assim, nada do que eu escrevi ali eu aumento, eu só botei tudo num dia só para fim de narrativa, né? Mas assim, dificuldades motoras das mais variadas, tudo doía, tudo era, os dias de aula, né, tu que fosse minha aluna, meu Deus, chegava de noite em casa, né, não podia sentar porque doía o ciático, não podia ficar em pé que doía o joelho, ia deitar, não podia nem respirar direito, então é muito difícil, né? Eu digo, não, como diz o meu primo, né, não há obeso que viva bem, né, há quem minta que viva bem, que ele fala sempre, mas tu tem uma série de limitações, e existem coisas que são da sociedade, né? Não tem coisa para o nosso tamanho, a gente meio que não cabe no mundo, nos casos mais extremos. Tu não consegue comprar uma roupa, não consegue passar numa catraca, não consegue, vai num restaurante, é um pouquinho mais apertado as mesas, tu não consegue passar sem bater nas pessoas. Na hora de sentar, aquele medo, será que a cadeira vai aguentar? E sem contar o fato de que as pessoas, né, nos casos mais drásticos, as pessoas te olham o tempo todo. Então, outra coisa que eu relato bastante, que das pega crianças, bem, né? que pega bem esse aspecto psicológico, é a questão de passar desapercebido, né? Hoje eu me sinto assim, eu passo de, ninguém me olha, né? Então até tem gente que muitas vezes fala que a obesidade traz um ganho secundário de ser notado. Não acho que seja algo que vale a pena, né? Tu ter a mobilidade, ter a disponibilidade, né? Tu ir numa loja e teu único limitador é questão de teu gosto ou teu orçamento para roupas, isso é muito bom. Por isso que eu falo muito, e aí muitos médicos, psiquiatras, psicólogos que eu conheço gostam e têm usado essa frase, que o essencial de tudo é tomar posse da vida, né? Então, por isso que eu acho que o livro foi tão importante, né? Para mim, muito mais do que para... Né? A ideia era fazer uma autoterapia, né? Então eu usava os escritos para isso, né? E para ir tomando posse, né, de cada coisa. Assim. Bom, hoje eu posso fazer isso. Né? E foi muito interessante porque
Eu vivenciei alguns momentos, mas eu não tinha ideia, eu acredito que a maioria das pessoas não imagina como é mais profundo essa situação do sobrepeso, sabe? Até tu comentou no livro sobre a questão do simples ir ao banheiro. Tudo é difícil. E as viagens, pessoas... né? Não, quantas oportunidades eu perdi, porque teve as épocas onde eu estava mais no auge da obesidade, andar de avião era um sufoco. Para uma pessoa de tamanho hoje, que nem eu, tamanho normal já não é algo muito confortável, imagina naquele tamanho. E realmente tudo é difícil, né? Tudo é difícil, tudo é mais complicado. Claro que eu sempre fui um cara positivo, sempre fui um cara, né, nunca reclamei das coisas, pelo menos não em público. Então as pessoas, a maioria me diz isso. Muita gente me diz que nem tu me disseste agora. Né? Eu não imaginei que era tão complexo assim. Né? Outra coisa que me aconteceu bastante, acho que pelo menos umas 10 vezes, pessoas muito próximas chegaram e disseram, por favor, eu não fui um dos que disse aquelas coisas, né? Eu não fiz aquelas brincadeiras. Não foi. Então são coisas que tu vai né, ganhando e é importante tu ter noção. Acho que talvez seja o diferencial das outras vezes que eu tinha emagrecido. Eu digo, das outras vezes eu não tomei posse, assim. Eu fiquei muito mais com saudade das coisas que eu deixei de fazer do que com prazer das que eu pude fazer. E agora foi bem diferente. E esse é um ponto muito importante, porque esse podcast do Vem Pro Casulo, ele é o Vem Pro Casulo, vem pra dentro e se analisa, se reconheça. E me chamou muito a atenção essas fases que tu falava no livro sobre um novo eu. E foi algo que teve que nascer de dentro para fora. Sem e dúvida. esse foi um dos diferenciais que nesse momento tu conseguiu manter a tua mudança, né? Sem dúvida. De corpo, porque é uma mudança tanto de comportamento quanto de mentalidade, e tu relata até no livro vários momentos em que o teu corpo parece que faltava algo, né? E assim, isso gera o que a gente chama de distorção de imagem até hoje, às vezes. Esses dias mesmo minha filha disse, eu quero te dar um presente de Dia dos Pais, o que tu quer? Eu disse, eu quero uma calça assim, assada. Ah, tá. Que tamanho, pai? Eu fiquei pensando, 50. Ela foi lá, comprou 50. Quando eu botei, não dava nem pra... Daí fui lá, peguei e digo, não, vou experimentar outra. Eu olhei assim, não, mas não pode ser. Mas vou experimentar. Daí peguei 46, então assim, é algo inacreditável. Antes eu tinha aqui nas lojas de tamanho especial, estava usando 76. Então são 30 números a menos, é algo totalmente inacreditável, assim. E a gente demora para acreditar. E assim nos exercícios também, né, a personal lá passava exercício e eu dizia, não, isso é impossível fazer. A memória do corpo ainda era o corpo antigo. Daí ia lá, fazia, me espantava. Então realmente tu vai, não é só questão física também. Tu começa tipo, o obeso, a pessoa que tá numa situação dessas, muitas vezes ela faz muitas concessões para ser aceito. Eu brinco, a gente vai cedendo, a gente vai ficando com aquela, normalmente é muito comum o pessoal dizer, o gordinho é todo alegre. Não é que tu vai levando do jeito e faz uma coisa que tu deve ter lido também, que chama atenção, a brincadeira consigo mesmo. Sim, a autopiada, né? Eu chamo de autobullying, né? Isso. Realmente, por quê? Porque ela dói menos, né? Que tu que faz. Então, tu meio que te previne, assim, tu sabe que vai vir algum comentário daqueles e tu já faz isso, né? Então, à medida que isso vai sendo resolvido, né? Por isso que eu digo, a terapia não para nunca, né? Nesses processos, nossa, é realmente ser tu mesmo. Tu vê que antes tu não era. Né? Tu tinha que, muitas vezes, interpretar um papel. E eu relato muito isso, inclusive de piadas. Assim, de experiências, né? E piadinhas das mais cruéis, que a gente ri, acha ótimo, e muitas vezes acabava fazendo eu mesmo, comigo mesmo, antes que alguém fizesse. Então são coisas que mudam. O aspecto emocional, psicológico é chave nesse processo, sabe? Eu digo, não, se não pretende levar isso a sério, não entra nessa, porque... especialmente no começo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque as mudanças são grandes, o corpo muda, a cabeça muda, a forma que as pessoas te veem mudam. Né? Uma outra coisa bem relevante é que eu chamo de despersonalização. Né? Então, quando tu está no auge da obesidade, as pessoas falam contigo, é só sobre o teu peso, acham que a única coisa que pode te agradar é dizer que tu emagreceu. Tu sabe que não emagreceu nada, mas as pessoas já te encontram e dizem, tu tá mais magro. Aquelas coisas, sabe? Tudo é aquilo. Depois tu passa por um tempo, que agora está acabando, para mim, que é o tempo onde tu também continua praticamente não existindo. É só teu emagrecimento que é o assunto.
E agora eu já cada dia mais convivo com pessoas que ou já esqueceram, já se acostumaram, ou pessoas novas. É uma das coisas boas de ser professor, né? Todo ano é um monte de gente nova na tua vida. E as pessoas não sabem. Então, não tem mais. Então, esse mar de jovens que eu me relaciono aí nas turmas, eles não sabem. Eles ficam espantados quando vem uma aula gravada lá daquela época, quando alguém fala, mostra uma foto. Na segunda semana de aula, sempre recebo a pergunta, é tu mesmo naquela foto, que tem a foto dos antigos coordenadores, né? Então, assim, as pessoas não sabem, daí tu começa a ser tu mesmo até nesse sentido, assim. Né? A tua obesidade deixa de ser assunto, o teu emagrecimento deixa de ser assunto, e aí, o que sobra? Por isso que eu falo, se depois disso tudo tu olhar pra ti e não gostar do que tu viu, daí é complicado. Né? E até no livro tem momentos que tu relata, e eu achei muito bonito isso, 2 aspectos de mentalidade. O primeiro é a questão de que quando tu é pequeno, o sobrepeso é algo incentivado, né? Algo do pensamento, come mais, vamos lá, né? E o segundo aspecto é o que tu relata, que pela primeira vez na vida tu sentia que as pessoas estavam olhando pro Leonardo e não pra... Tu começa a ter a tua personalidade, tu começa a ser reconhecido como pessoa, né? Para de ser o único assunto ser a obesidade, o único assunto ser o emagrecimento, é algo bem interessante. E esse outro ponto que tu falou é chave, até para vários amigos aí que estão iniciando a vida familiar com filhos pequenos, muitas vezes a gente acha que a criança gordinha é saudável, tem mais reserva, eu via isso, né? E até os 4, 5 anos de idade é uma alegria que seja gordinho, depois começa a virar um problema. Isso às vezes dá um nó na cabeça da criança. Tu relata, né, que de uma hora para outra o que era motivo de orgulho... O que era lembro que chamavam de o tourinho da cabanha, ou esse é forte, esse come qualquer coisa, tudo era elogio. Uma hora para outra eu estava sendo levado a médico para emagrecer. E digo, peraí. E aquilo na cabeça da criança, por mais que ela não saiba dizer, né, soa como, bom, não me aceitam mais. Não consegue entender, uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos que seja, não consegue entender que há uma preocupação com a saúde, que tem que tentar conter agora para depois... Não consegue. E a gente vê, às vezes eu tenho alguns amigos e conhecidos que têm os filhinhos bem gordinhos, eu digo, eu não falo porque eu não gostava que falavam comigo, então eu também não sou invasivo. Mas a gente sabe que se não der, se continuar assim, a tendência de virar um adulto com problemas de manter peso, obesidade é alta, né? Então, seria ideal cuidar mais não é nem na infância, a obesidade infantil, é na pré-infância. Isso que eu acho bem legal, até a minha Nutri participa de projetos assim, aqueles projetos em escolas, com as crianças bem novinhas, com a questão da educação alimentar e tudo mais, porque ali é um ponto-chave, né, que a gente precisa sempre pensar. E pensando em família, assim, como é que era a tua relação? Em algum momento, tu chegou a criticar de alguma forma a forma como você foi criado? Tu culpou a sua família ou tu conseguiu... Não, claro que depois a gente elabora, né, à medida que vai ficando maduro, vai fazendo terapia, mas sem dúvida eu passei por isso. Eu, ainda mais com o 8º filho, o único homem, depois de 7 irmãs. Então eu fui, num primeiro momento, era o fato de eu ser grande e gordo era algo extremamente comemorado na família, né? E ainda para completar, minha irmã imediatamente antes de mim, mas ela primeira depois de mim, né? Antes, no caso, ela tinha bastante dificuldade, comia pouco, era daquelas fraquinhas que na época se dizia não vai vingar. Né? Eu era assim também, tinha que tomar aquele biotônico. Isso. E daí, claro, no momento que eu comia de tudo e não tinha nenhum problema, isso era algo exaltado e depois passou a ser algo combatido. E foi tão marcante, eu até falo isso, que eu lembro até do nome e sobrenome dos médicos endocrinologistas que me levaram na infância. Vê se pode, são quase 50 anos já, né? Pelo menos 48 anos, 47, 48 anos desses fatos, eu me lembro do nome das pessoas, né? De tão marcante que era, me lembro de ser levado, eu até falo no livro, até hoje, quando eu passo na frente daquele hospital Ernesto Dornelles, lá em Porto Alegre, me dá frio na barriga, porque era lá que me levavam para fazer os famigeradas curvas glicêmicas, que se tirava sangue 5 vezes da criança, vê se pode. Né? Então são coisas que marcam mesmo, não entendo. Óbvio que eu perdoo a minha mãe, minha família, mas isso acontece mesmo, e aconteceu comigo.
E em relação ali, o decorrer do teu processo de emagrecimento, você teve duas vezes que você perdeu peso e o reganho de peso novamente. O que tu acredita que foi a diferença ali nesse processo do mais definitivo para esses outros? Como que o Leonardo pensava? A questão toda, assim, o que estava na minha mão fazer realmente era essa de não tomar posse, não botar muito claramente que eventuais perdas eram muito menores do que os grandes ganhos, né, do emagrecimento. Esse foi um ponto. Agora, outro ponto, claro, é que os tratamentos que eu fiz não são eficazes para segurar essa fisiologia do reganho que é bem explicada. Então, à medida que eles são interrompidos, né, a fome volta com muito mais força, a saciedade diminui, o gasto calórico diminui e é difícil. Então, hoje já se sabe que o jeito de driblar isso não adianta, é criar músculo. Né? O único órgão que te ajuda a combater isso, né? Que a musculatura é o que mais gasta, então a atividade física não com o objetivo de ficar fisiculturismo, né? Mas para ter esse gasto músculo energético, né? Não deixar que o metabolismo te dê essa rasteira de novo. Né? E tu tentou também outras alternativas, que foi o balão gástrico, né? Mas é aquela história, o balão tá ali, um tempo que ele tá ali, funciona bem, sem dúvida nenhuma, mas quando sai... É um balão que daí tu coloca para ocupar espaço e te dá mais saciedade. Isso. Ele é meramente ele faz um restritivo, porque ele ocupa metade do estômago, e por ter algo lá dentro ajuda na saciedade. Mas nos dois balões, no segundo, eu botei o primeiro, funcionou bem, mas quando tirou, engordei muito rapidamente, daí botei o segundo, e mesmo com o balão, não estava funcionando. Daí eu aí nessa época ainda rechaçava bastante a bariátrica, tinha bastante receio, não era algo que tivesse claro para mim, mas à medida que eu fui estudando, e também, óbvio, sem sombra de dúvida, a evolução das técnicas, hoje é incomparável com o que era há 15 anos atrás, né? O que tu pensava sobre a bariátrica, né? Eu tinha muito medo, eu encarava aquilo como uma mutilação que podia me dar muito mais problema depois, medo de morrer na cirurgia, óbvio. Então, à medida que também foi evoluindo as técnicas, hoje é mais fácil tu ter um problema numa cirurgia pequena dessas que nem abre nada, do que a bariátrica é extremamente segura. Né? Os índices de complicações são baixíssimos. E daí eu fiz um caminho que eu julguei. Eu tenho um amigo muito querido, o Dr. Gabriel, ele não é bariátrico, ele é cardio, mas ele sempre me incentivou, e me incentivou de uma maneira que eu acho que é como a gente deve incentivar as pessoas, sem cobrança. Olha, pensa nisso, quem sabe? Pelo menos olha. Né? E eu disse para ele, olha, eu ainda não estou pronto, mas se um dia eu tiver, eu vou começar por ti. E vai ser contigo. E daí eu marquei, fui lá conversar com ele e disse, quem que tu conhece que tu acha que é bom? Eu disse, olha, aqui em Passo Fundo eu vou te dar 2 nomes, eu quero que tu vá nos 2. E eu marquei, por coincidência, consegui consulta no mesmo dia com os 2. Que legal. Então fui de manhã num, de tarde no outro. Gostei muito do médico que eu fui de manhã, óbvio que eu não vou dizer quem é, mas daí quando eu fui no segundo, não tive dúvida. Daí sim posso dizer com todo orgulho, o Dr. Lucas Schmitz e a equipe toda ali da clínica. Eu me senti muito bem acolhido, achei a forma de levar a coisa extremamente correta, porque é uma questão talvez até da minha formação, da minha atuação, né? Quando alguém me diz que algo é muito simples, muito fácil, eu já desconfio, sabe? Eu brinco, ou a pessoa é mal intencionada ou não tem conhecimento, porque nada é simples, ainda mais assim com tratamentos assim mais radicais. E daí a abordagem que eles deram me deu segurança, e a partir dali foi uma questão de... Demorou da primeira consulta ao dia da cirurgia 70 dias, né? São 70 dias intensos, é um monte de exame, um monte de preparo. Tu tem que emagrecer também, né? Normalmente, pelo menos, não é um número mágico, mas estar em processo, né? De emagrecimento, que isso ajuda a desinflamar, uma série de coisas também que já está bem explicado. Mas, e eu digo, foi um baita investimento, esses 70 dias, eu perdi bastante peso naqueles dias, né? Perdi 20 quilos em 70 dias, foi bem... E eu fui para a cirurgia super tranquilo, saí da sala de recuperação andando. Né? Então foi algo que desmistificou muito, né? Tu relatou logo que depois que tu saiu da cirurgia, tu pôde ir no banheiro, né? Sim, sozinho. Coisas que eu não imaginava. E foi os primeiros choques, assim. Coisas que eu não imaginava. Isso que nem todos, né? Nem todos são assim, cada corpo é um corpo. Mas o meu resultado, ele falou, olha, impressionante, quando terminou a cirurgia, tu saiu da mesa. Eu digo, isso eu não lembro, porque eu estava ainda na fase dissociativa da anestesia. Mas eu fui eu que saí da mesa, tudo foi muito tranquilo.
pouco mais de 24 horas depois já estava em casa. Tive 2, 3 dias ali que senti alguma coisa, mas depois foi muito tranquilo. Claro, os primeiros meses até tu te adaptar a uma nova rotina, né? Os pensamentos repetitivos que vinham, né? Sim, sem dúvida. E aí que eu digo, aí que está fazendo esse outro papel que eu estou fazendo hoje, além do livro, que é gravar vídeos com as minhas reflexões, que tá tendo, né, tá tendo uma repercussão muito legal. Eu recebo porque o pessoal, muito. eles se identificam, né? E Sim. como eu comentei contigo, é tão importante, porque eu nunca tinha visto nenhum tipo de conteúdo assim, né? E aí, que nem a gente conversou, não sei se é porque eu não estou no meio, é uma bolha, né? Isso. É difícil de furar. Isso. Mas assim, por isso que eu digo hoje, médicos, profissionais de saúde em geral, né, que fazem um trabalho mais, explicam de forma mais amigável para o público, ajudam muito também. Mas eu queria me colocar também como alguém que passou por isso. E que vivenciou, né? Que foi muito importante. Então é aí que é o negócio. Então quando eu faço os vídeos, e aí eu tenho recebido uns feedbacks muito legais, até de médicos que dizem, eu mando para todos os meus pacientes. Que legal. É interessante, é mais nessa coisas que eu sei que todo mundo passa. E a pessoa, ao ver que outro passa, e que como lidou com aquilo, isso tudo ajuda, né? Sim, é muito importante. E tu acredita que um dos pilares, assim, foi essencial para teu processo de emagrecimento e desse novo Leonardo foi a tua família, no caso a Proelô, os sem filhos? dúvida. Como é que foi esse papel deles, foi assim, bem, na trajetória desde o início? Bem interessante, assim, foi talvez as únicas pessoas que eu tinha genuinamente certeza que se preocupavam pelo aspecto de saúde, que não tinha nenhum tipo de... Porque muitas vezes existe uma gordofobia fantasiada de preocupação com saúde. Né? A pessoa não está se acostumando, não está aceitando do jeito que tu é e diz, eu estou preocupado com a tua saúde. Mas aí não é o caso, eu tinha certeza que sim. Né? E eles me deram todo o apoio. Até agora, quando a Heloísa andou doente, eu cuidei dela, disse, agora é minha vez, tu me cuidou muito bem, tu me ajudaram muito bem. Né? Foram sempre extremamente positivos no sentido de, vai lá, é o melhor para ti, é o que tu quer fazer. Né? Então foi nesse ponto, foi. Mas eu tomei uma decisão quando eu comecei tudo isso, digo, vou contar só para a família restrita, aquela que vive comigo dentro de casa. Para as outras minhas irmãs, minha mãe, não contei, porque até para não preocupar, minha mãe já estava bem velhinha nessa época, cheia de problemas de saúde. E daí eu até no dia que eu saí da cirurgia bem, já estava totalmente normal, daí eu mandei um áudio, né, um vídeo na família, só fiz, ficou todo mundo muito contente, vários ali também me incentivavam. Mas em casa, no dia a dia, foi ótimo. Eu não posso reclamar nada deles. Nada. Deles, até dos meus cachorrinhos que andavam comigo. Que vão na academia, né? Ficavam comigo nos dias mais de repouso. E tem um caso engraçado que eu sempre conto, né? Que a gente vê como a gente tem que conversar com os filhos, mesmo que não sejam mais crianças, né? Eu cheguei em casa, minha filha olhou e disse, pai, tu continua gordo. Ela, na cabeça dela, a cirurgia bariátrica era algo que tu entrava num lado e saía magro do outro. Era como se te tirasse a gordura de cima. Eu disse, não, minha filha, isso é um pequeno ajuste que faz aí. Agora o pai, ao longo dos próximos 2 anos, é que vai emagrecer. Então até isso, tu vê, né? A gente preparando todos esses dias aí de preparo, em nenhum momento surgiu um momento para conversar e explicar o que é. Então, se tá aí uma dica, uma coisa que eu faria diferente hoje, é isso. Talvez explicar um pouco mais, especialmente para os mais novos, né? Olha, o que vai acontecer é isso, para não criar uma expectativa, uma ansiedade. Né? Então foi nesse ponto, assim, que a família foi essencial, e ainda é até hoje, sem dúvida nenhuma. Tu relata em vários momentos, assim, da importância da Proelô desde o início do relacionamento de vocês, assim, como uma apoiadora. Sim. E trouxe também relatos da vida do relacionamento, inclusive de vocês, e que durante muito tempo ela foi a cuidadora, né? Sim. E aí depois teve aquele choque de... Agora você pode, né? Sim, não, e até isso, a gente chegou a fazer uma boa terapia em cima disso, porque há uma mudança nos papéis, né? Então, por exemplo, as limitações, tu vai perdendo as coisas à medida que tu vai ficando cada vez mais obeso, que tu nem dá conta. E tu te acostuma, tu te defende. Então, esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo meu que é muito gordo, ele não encarava algumas coisas, e eu disse, cara, pensa bem, olha o que tu fazia antes, tu deixou de fazer e nem percebeu. Então, assim, eu cheguei a ponto de pegar, minha casa tem 2 andares, cheguei a ponto de baixar o meu guarda-roupa todo para baixo para não ter que subir a escada.
né? E tudo eu tinha que pedir para me alcançarem, porque subir a escada era difícil e eu tinha medo de cair, me quebrar todo. Então são coisas que tu vai aos pouquinhos perdendo, e quando tu começa a ganhar de volta, a se desvencilhar, é muito bom. E eu cheguei num ponto que também eu marco bem no livro, que, bom, existia um ponto por onde eu já tinha andado, mas existia um ponto que eu nunca tinha andado. Então eu nunca cheguei nesse desde que eu me conheço por gente, nunca, sempre. Meus primeiros relatos assim de mim mesmo, né, para mim, eu me olhando e me lembrando, já era gordo. Então, à medida que chegou num ponto, eu disse, bom, agora uma caminhada nova, um trajeto novo, tu tem que estar preparado emocionalmente para isso. Por isso que eu digo, eu falo, um bom acompanhamento da equipe multidisciplinar, tanto clínico quanto nutricional, toda a questão da atividade física, porque adaptada para ti, já sabe exatamente qual é o tipo melhor de atividade para paciente bariátrico, e não descuide, se tem uma dica de ouro, não descuide do lado emocional, que é psicológico, porque a cabeça da gente às vezes prega peça, se a gente não está preparado, nunca pintei assim, não dou a pílula dizer que é algo fácil, vai lá, faz que resolve. Tem que se preparar, tem que estar ciente de que vão ter momentos que dá vontade de correr para um lugar que agora não tem mais como correr. Retomar os padrões antigos. Isso que é interessante da cirurgia. Se tu tem uma equipe boa que te ajuda a conduzir, tu consegue vencer esse modus operandi aí que tu já fez a vida inteira e virar a chave totalmente. Né? Um termo até que o meu cirurgião usa. Né? Tem que virar a chave, não tem jeito. E no livro eu achei muito, muito profundo, muito bonitinho, que a impressão que eu tinha era como se tu estivesse nascendo a primeira vez. Porque esse teu entusiasmo de falar, nossa, consegui fazer uma trilha, consegui viajar, consegui ir no banheiro, consegui várias coisas, eu achava muito incrível, porque, como tu falou, tu passou uma vida inteira com um peso corporal, com uma forma de viver, e agora tu conseguia fazer coisas diferentes. Isso eu achei eu fui registrando tudo, né? Teve uma vez que o meu cirurgião falou, nunca perca esse entusiasmo. Teve outra vez que a minha esposa falou, tu tá eufórico. Outra vez ela falou, tu parece uma criança descobrindo o mundo, né? Então, assim, nós fomos fazer um passeio naquele parque que tem lá na Serra, em São Francisco de Paula, lá das Flores, é maravilhoso. Nossa, ali eu podia sentar na rede, eu podia sentar em tudo que é lugar, podia me deitar na grama. E se eu me deitasse na grama antes, eu ia ter que chamar alguém para me ajudar a levantar. Sem falar dos passeios que tu nunca conseguia ir porque não tinha como ir, né? Quantas vezes eu fiquei sozinho, tomando um chimarrão, esperando a esposa, a filha fazerem trilha, andarem a cavalo, fazerem uma caminhada, coisas então que realmente e como é uma coisa lenta, progressiva, muitas vezes tu não dá conta. Então eu falo assim, às vezes a pessoa diz, não, mas eu vivo bem assim, eu não tenho nenhuma limitação. Tem sim, tu só não está querendo aceitar, óbvio, por defesa, a gente precisa se preservar, dói. Então, eu botando... Por isso que é tão relevante esse acompanhamento, né? Tem que tu falar, o mental é chave nesse processo, não tem dúvida disso, nenhuma dúvida. Hoje é muito claro para mim. Eu sei exatamente a importância que isso tudo teve e tem ainda até hoje. E queria dizer que te admiro, porque lendo ali os relatos do livro e imaginando todo o processo, que é já o processo mental, de ter que passar por a cirurgia, repensar os hábitos, tu tinha também a questão familiar, né, que teve muitos desafios, até o João ali, que tinha momentos em que você relata no livro bastante difíceis. Né? Difíceis, né? As situações ali do autismo dele. Se tu puder trazer em relação a isso também, porque era um processo que eu ficava pensando, além de todas essas situações já, da própria cirurgia, da mentalidade, as questões familiares e ainda tinha essas questões de... São questões bem relevantes no sentido que muitas vezes são gatilhos que te faziam buscar, né? Não, lembrei que além disso tudo mostrava o quanto que era importante a base da família, a rede do apoio, porque eu ficava pensando a rede de apoio, eu usei muito esse termo. Como que o Pro conseguiu fazer tudo isso? Porque já é um processo totalmente difícil. E o teu, ele ainda era sobrecarregado com outras questões. Um contexto bem difícil. Eu me lembro muito bem da minha nutri dizer assim, Léo, conheço gente que com 10% dos teus problemas já teria largado tudo, voltado para comida, para bebida.
Isso até, mas em alguns momentos me deu força. Eu digo, não, eu preciso estar bem, eu preciso estar rígido, né? Viver bem o mais tempo possível e bem, não adianta viver muito e viver mal, né? Então também foi uma das grandes motivações do João, crescendo cada vez mais forte, mais ativo. Ele tem um autismo daqueles mais ativos, né? Tem alguns autistas são mais paradões, ele não, ele é muito ativo, muito grande. E eu precisava estar bem, e aí também foi uma motivação. Né? E à medida que eu ia vendo que eu ia enfrentando um ano difícil, um ano da adolescência dele, maturidade, tudo, né? Que sempre é uma época difícil, eu conseguia enfrentar isso sem sequer pensar em voltar para a comida, isso foi me dando cada vez mais força. Né? Ainda hoje também estava dizendo a questão de tu começa a ficar assim... contente contigo mesmo, começa a ficar orgulhoso de ti por conseguir as coisas. Porque o obeso, ele já entra num tratamento com todo mundo dizendo, não vai dar. Não vai dar. Vai ser de novo e vai voltar. Eu relato isso, as vozes, né? Coitada da minha mãe faz um ano agora que faleceu, mas eu ainda me lembro dela dizendo, guarda as tuas roupas, que quando tu engordar de novo, tu não precisa comprar. Então assim, não era talvez tu engorda, era certo que tu vai engordar de novo. Então, à medida que tu vai conseguindo fazer as coisas, isso vai te dando tu vai te sentindo cada vez melhor, vai te motivando cada vez mais. Né? Estar livre 100% de reganho não existe. Existe um percentual de uns 20% dos pacientes tem um reganho importante, né? Se tu emagrecer, depois ganhar um pouquinho, estabilizar, é normal, tá? Mais do que normal, até no meu caso não aconteceu porque eu mantive uma rotina de exercícios muito forte e isso ajuda. Mas é muito comum, a pessoa vai lá, emagrece 60, 70 quilos, depois ganha uns 10, estabiliza e vive a vida. 80% dos pacientes acontece isso, mas tem um percentual que tem dificuldades, mas hoje já se sabe muito bem, até foi um trabalho muito bonito num congresso que eu vi, que desses 20% que reganham, 99% tinha causas claras para isso. Só 1% desse aí disse assim, faz tudo certo e mesmo assim reganhou. Então, assim, é um tratamento extremamente efetivo, quando bem acompanhado, com uma boa equipe, um bom serviço multidisciplinar, multiprofissional, a chance de acerto é muito grande. Então, mas a pessoa tem que ir preparada, isso também faz parte do trabalho da equipe, né? Por isso que é difícil, eu sempre digo assim, a cirurgia bariátrica não pode ser uma cirurgia daquelas que tu vai, marca e faz semana que vem. Tu precisa desse tempo. E para a mente também, né? Porque é um processo muito grande. Desde o momento que tu pensa em fazer, até quando tu vai fazer e depois mais ainda. Então, óbvio, as pessoas ficam angustiadas, ficam nervosas, que não chega nunca, mas é importante. Porque é o momento que tu vai te preparando, vai sabendo lidar com frustrações. Eu tive 3 vezes a data adiada. Óbvio que é frustrante, sem dúvida. Mas meu médico me disse, olha, eu não quero te operar e viajar. Ele tinha um congresso, então vamos trocar. Eu quero estar aí uma semana inteira te acompanhando. Então, sabe, a gente, tem motivo, tem uma justificativa, tu consegue pensar, mas ao mesmo tempo eu sei. Ele dizia isso também, né? Ele dizia, tu é o meu paciente mais intelectualizado. Nem todo mundo tem condições de entender profundamente os aspectos clínicos e fisiológicos. O que está acontecendo também, até mentalmente, sim, né? E a importância da equipe, né? Multidisciplinar. E grupos de apoio, até tem uma médica anestesista lá do Nordeste, a gente acabou ficando amigo pelas questões do livro. Nossa, tem um grupo lá muito bom. Né? E ela é uma pessoa super comum, assim, super... gente como a gente, sabe? Isso ajuda um monte. Sim. Aquela figura do médico num pedestal, que eu que sei, você que faz, isso aí afasta. Então, esses médicos, assim, eu tenho um outro amigão meu que eu falo várias vezes no livro, o Dr. Gustavo, que é extremamente irreverente, às vezes até cítrico eu chamo ele, né? Às vezes ele é meio... dá umas patadas, assim, mas aquilo torna a coisa mais fácil de entender. Né? Se tu vier cheio de termos, cheio de explicação, a pessoa fica... não dá. Né? Então, assim, eu vejo que bem conduzido o processo, eu hoje não tenho dúvida. E não fico incomodando os meus amigos que seriam candidatos, porque eu não gostava que me incomodassem, então não me incomoda. E porque é um processo também de cada um, né? Mas esses dias um deles marcou um café comigo, queria ouvir um pouco mais. Né? Pediu para eu contar tudo. Eu contei tudo, né? E recomendou o livro, ele já estava com o livro, ele já estava com o livro. E daí eu disse, cara... Agora é contigo, a decisão tem que ser tua. Ninguém vai te levar pela mão e dizer, agora deita aí que nós vamos fazer. Tu que vai ter que decidir.
E vai ter renúncias, não tem como não, né? Mas tu tem que ir botando, aí sim que eu digo brinco, né? Aí que tu põe na balança, né? Tu vai vendo que os ganhos, que a retomada da qualidade de vida, ó, coisa boa, tu acorda de manhã, levanta na cama num pulo, desce as escadas subiando, sabe? Tudo era difícil, tudo era complicado. Então, assim, e eu dou muito mais valor para isso do que pelo fato, por exemplo, de não tomar vinho todas as noites, que nem eu tomava. Adoro vinho, continuo tomando uma vez por semana, 2. Mas a liberdade, né? E as experiências que tu ganhou. E aí hoje, né, a gente fala muito em ressignificar, né? Hoje eu consigo ter muito mais prazer comendo, cozinho, né? Coisa que até tem um outro amigão meu lá do Paraná que agora tá meio que se preparando para fazer a cirurgia também, que o maior medo dele era não poder comer. Daí ele fez um churrasco comigo aqui. Disse, Marcelo, tu comeu tudo isso? Eu digo, comi, cara, não tem problema nenhum. Depois que passam os primeiros meses, é tudo uma questão de equilíbrio, de parcimônia, e daí eles, achei que era uma coisa que nunca mais ia poder comer nada. Eu disse, não, é que tem muito mito, tem muita desinformação. E a gente até vê, eu acho que a gente atribui um significado errado à comida. Eu acho que a maioria das pessoas, e não só o sobrepeso, mas, por exemplo, a comida, a gente busca nela um refúgio, muitas vezes. Quando o dia tá ruim, eu vou pedir um X. Isso eu também faço. Eu vou me permitir. E a gente mudando isso, acho que a questão seria interessante até falar para o pessoal entender que a bariátrica, ela é um passo, né? Sim. E o processo ele é bem mais complexo do que isso. O meu médico cirurgião, ele dizia assim, a parte mais fácil é a minha. A tua vai ser a número 2.100 e tantos, agora deve estar 2.500. E eu faço isso 40 minutos, 50 minutos, termino. Depois, a caminhada difícil é a tua. Então, ela é um começo de um processo e ela vai te dar... Eu digo assim, esse primeiro ano é chave, porque tu vai emagrecer de qualquer jeito, fazendo certo ou não. Mas e a manutenção? E a saúde? Né? Então, eu tenho uma menina aí que eu conheci no dia da cirurgia e virei o padrinho dela. Né? A gente brinca que eu sou o Dindo da bariátrica. Eu digo sempre para ela, olha, às vezes a gente quer viés da confirmação, né? A gente quer emagrecer, e daí quando emagrece rápido fica contente, só que emagrece mal, perde massa magra. Daí fica aqueles pacientes que um ano e pouco depois tu encontra parece que está doente. Não é isso. Várias pessoas me encontraram e disseram assim, ó, que bom, professor, que tu emagreceu sem cirurgia. Eu digo, não, mas eu fiz a cirurgia. Mas tu não tem cara de doente. Então assim, aquela ideia de que tu ia ficar, não, hoje já se sabe exatamente como fazer, o que fazer, mas o que tu deves fazer, ele é contrário ao natural, porque a pessoa que faz isso quer emagrecer. Quanto mais rápido emagrecer, mais contente vai ficar. E aí que é o pulo, aí que é o erro. Tanto porque tem que se manter, né? Tem um artigo do cara, inclusive o cara que inventou essa cirurgia, né? Ela tem o nome Y, né? Y de Hooks, que o Hooks é ele. Karel de Hooks, é um canadense, eu acho. E ele escreveu lá, eles fizeram um acompanhamento de 60, 70 mil pacientes. É um X a correlação. Quanto mais rápido perde, mais reganha. Por quê? Porque perde massa magra. Então termina o processo, tu perdeu 70 quilos, desses 70 quilos, 40 foi músculo. E eu mantive sempre, pelo menos 2/3 de massa magra mantida e 1/3 do que perdeu era ao contrário, né? 2/3 de gordura e só 1/3 de músculo. Em alguns momentos cheguei a perder assim, 10 quilos, 8 quilos de gordura. Né? Então, assim, isso diferencia e me fez em nenhum momento ter nenhum aspecto de enfraquecido. Né? E é uma coisa bem possível de se fazer desde que tu tenha um bom acompanhamento. Senão tu vem o que eu chamo de viés da confirmação, né? O cara vai atrás de quero emagrecer e vai emagrecer rápido. E vai 10, 12, 15 quilos por mês. Daí não tem, daí se arrebenta. Chega lá no fim, tu tá E aí, à medida que esses efeitos metabólicos da cirurgia vão passando, o corpo vai desesperadamente tentar se recuperar. E aí, por isso que quanto mais rápido perde, mais chance de reganho tem. Isso a ciência já mostrou forma. Respeitar os processos e cuidar com os monstrinhos que tu diz no livro, que são esses comportamentos e pensamentos que vêm, né? Toda hora aparecem e tu tem que ter maturidade para parar, pensar, calma, isso é só um pensamento. Sim. Tem até um livro muito bom que diz, não acredite no que você sente. Sim. Né? Nem sempre é um pensamento, a gente tem que ter calma em alguns momentos. Eu sempre
falava, uma das minhas psicólogas que eu fiz terapia ao longo da vida dizia, puxa para a concretude. Ela dizia, não, sai desse uma coisa de pensamento, traz para o concreto, o que realmente aconteceu, o que realmente tu tem. Em alguns momentos isso é chave. E no livro tu relatas também vários momentos em que tu está muito atento sobre o comportamento, o que isso significa. Sim. Né? Se autoanalisando sempre, isso também é uma parte muito importante desse processo. Né? Muito rápido, a Heloísa falava até para mim. O que mais legal é que muito antes de alguém poder perceber alguma coisa, tu já percebeu e já está fazendo alguma coisa para resolver. Então teve um caso até que eu relato que eu comecei a ver que eu estava com um comportamento bem complexo de beliscar. Rapidamente já montei um sistema. Disse, durante uma semana pelo menos tu cuida aí da administração da alimentação da família, me afasta um pouco da cozinha, fiz toda uma estratégia e consegui resolver aquilo. Né? Teve um problema aí quando ela teve doente, não podia descer para a academia, porque ela não podia ficar sozinha, bom, transferi a academia para a sala de casa. Né? Então, assim, coisas que tu pode fazer sim, e aí parte dessa questão mental e das questões da maturidade, né? Não adianta, tem vezes que vai ser difícil, tem vezes que não vai dar para fazer o que tu queres, da forma que tu queres, mas tu tem que ver o que dá para fazer, né? E não se cobrar tanto, assim. Então eu acho que nesse ponto foi um aprendizado também, né? Um aprendizado para tudo na vida. Às vezes a gente tem alguns reveses, tem algumas coisas que não saem nem perto do que a gente gostaria, mas calma lá, vai passar, né? Como diz, tem um ator lá que fala, né? Quando estiver sofrendo, pensa que é só o teu momento de sofrer, que daqui a pouco esse momento passa. E passa, né? A gente sabe como é que é. A vida é uma montanha-russa. E tem que saber estar em cima, estar embaixo, sofrer, curtir, até para poder curtir. Então hoje eu digo assim, eu curto muito os momentos que eu posso. Me solto aí numa praia, eu caminho até, né, coisa que antes eu não podia. Então assim, sabe o que é? Eu me lembro muito de uma vez sentar na beira da praia, no chão, começar a passar mal, porque não conseguia ficar sentado, não podia levantar. Eu tive que fazer um buraco na areia para colocar a perna dentro, para poder ter um ângulo para conseguir botar a mão e me levantar. Mas muita dificuldade, coisa que quem nunca passou por isso não consegue entender. Exato. Vários relatos assim no livro traz esse choque assim de realidade, porque a gente realmente não tem noção. É difícil, até porque é uma coisa que a gente não faz por publicidade. Né? Sim. O obeso, especialmente o obeso mórbido ou super obeso, como era a minha classificação, ele sofre sozinho. Ele faz de tudo para esconder o seu sofrimento. E ainda quando ele fala, ele também ainda é vítima da própria doença, né? Do julgamento dos outros. Sim, julgamento, daí acha que é mimimi, ou então diz, mas tu tá assim porque tu quer, só fechar a boca, não é. Até tem um dos vídeos que eu fiz que mais deu visualizações que o cara sobre isso, o cara me disse, é só fechar a boca, eu digo, atua. Né? Pra não falar, eu vi esse. Se tu não pode ajudar, não pode dar uma palavra de incentivo, fecha a boca. As pessoas gostam, até um colega que há muito tempo eu não encontrava, encontrei ele, relato no livro também, ele me olhou, tu tá baixinho e cabeçudo. Eu disse, cara, eu também tava com saudade de ti, falei pra ele, né? Ele ficou, não sabia mais o que fazer de vergonha. Eu digo, cara, depois de eu ter resolvido um problema de 50 anos na minha vida, tu sabia que eu sofria com isso, tu vai dar importância... Agora querem que tu bote o implante capilar. Tu vai dar importância para isso, que agora, porque eu fiquei menor de tamanho, então assim, às vezes as pessoas não são fáceis, né? Sim. Mas até isso, tu vai ficando forte para lidar com isso. E precisa, né? Ainda mais para passar por esse processo. E em relação ao livro, tu imaginava que ia dar toda essa repercussão e que ia alcançar tantas pessoas? No primeiro momento era algo só para mim, nem ia ser um livro, daí eu ia trocando, né? Mandando os textos para Elô, pro Lucas, meu médico, até que um dia ele disse, olha, isso é um material muito bom. Tanto que eu termino até dizendo que quando chegar na última página, tu vai ver, eu digo, quisera eu ter lido um livro assim antes, né? Então foi nisso, então óbvio que eu ainda quero que ele consiga furar a bolha, né? Que ele consiga ir para outros, eu tenho tentado contato aí com pessoas importantes, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas o meu sonho é colocar na mão de um Drauzio Varela um livro desse, né? Mas é difícil, mas eu não desisto, não tenho pressa. Eu brincava, né? A primeira leva de livros é para pagar as despesas, que a gente não tem para patrocínio. Agora eu vou administrando os que eu ainda tenho, os que eu vou mandar fazer a mais, para ver se mais pessoas têm contato. Né?
Mas é que nem eu comentei, quando li, eu não esperava. Até eu te comentei, né, que quando passei na livraria, eu não sabia que o Pro tinha escrito um livro. E aí eu sou daquelas que passa na livraria e vai olhando e tá feliz da vida. E eu olhei a capa. E aí eu disse, mas eu conheço essa pessoa. E aí eu olhei e disse, nossa, não acredito que o Pro escreveu um livro. E eu tava na dúvida se eu comprava esse ou um outro. Porque eu pensei, será que esse livro vai fazer sentido pra mim, né? Eu não tenho problema com sobrepeso, não fiz cirurgia bariátrica, mas eu pensei, eu vou comprar. E foi a melhor decisão que eu já tomei, porque eu te disse até que eu sou muito leitora, mas foi um dos melhores livros que eu já li. Que bom, obrigado. Eu te falei. A apresentação que é feita pela minha querida amiga Bernadette, que é a atual reitora da UPF, ela fala isso, é muito mais do que emagrecimento. Sim. Eu digo assim, são trajetórias, às vezes, na vida que a gente precisa de trajetórias difíceis, né? Então, assim, a forma de lidar com isso se aplica para outras questões também. Sim. Né? Então, como lidar com... Não é um processo simples, mas é um processo possível. Então, às vezes as pessoas chegam num ponto, como eu tinha chegado, de quase desistir de si mesmo. Né? Não tem mais volta. Tem volta sempre. Né? Desde que a gente consiga achar o jeito, e assim, meios. E parte também de uma humildade de saber eu preciso de ajuda. Né? E vou procurar a ajuda correta. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de admitir que precisam de ajuda. Né? E, então, assim, chegar à conclusão de que eu realmente precisava de ajuda e que eu precisava literalmente me entregar ao processo todo, isso foi chave. Né? Bom, agora eu estou pronto. Por isso que eu digo, nunca ninguém vai me ouvir dizer, deveria ter feito antes, me arrependi de não ter feito antes. Não. Talvez se eu tivesse feito antes não teria o sucesso que tive, não estava pronto para isso. Né? Processo, né? Então tem gente que às vezes faz sem estar pronto, daí realmente sofrimento. Já vi gente reclamar, que eu deixei de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Eu só penso assim, não estava pronto para lidar com isso. Né? Mas ao mesmo tempo eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço relata o termo da vida nova, né, de se libertar. Né, são coisas realmente, tu poder começar a fazer as coisas sem todo aquele mar de dificuldades é muito bom. Por isso que é tão relevante. Até essa doutora Melissa, lá, que eu disse lá do Nordeste, ela sempre dá a citação, né? Ela usa, para mim a frase mais fantástica é o tomar posse da própria vida, né? E realmente tem gente que passa a vida inteira sem saber direito, também, né? Tem um filme que eu sempre indico, em qualquer lugar que eu falo eu indico, aquele Hector e a Procura pela Felicidade, né? Hector and the Search of Happiness, em inglês, é tradução literal. É um psiquiatra que lá pelas tantas ele diz, o que é felicidade? Ele entra em dúvida existencial sobre o que é felicidade, sai viajando o mundo, diferentes culturas em tudo que é continente, vendo o que é felicidade. Né? Então é muito legal, porque em vários momentos, né? E um deles que ele fala muito claro, felicidade é voltar para casa. Mas tem gente que passa a vida inteira sem saber de fato onde é que é a sua casa. Então é isso que eu digo, para dar o poder de uma boa terapia, olha, faz a gente realmente mudar, né? sem dúvida nenhuma. Eu também acho, a terapia é indicativo para todo mundo, né? Pro, e se tu fosse dar uma mensagem agora, uma mensagem de encerramento para quem vai assistir esse podcast, o que seria? Se é alguém que compartilha dessa dor, dessa doença, tem solução. E se é outro, todas as jornadas que requerem concentração, calma, paciência, tempo, tudo é possível, desde que a gente cuide de todos os pilares, cuide de todos os pontos, encare de forma madura, planeje, siga, né? E a epígrafe do livro, para mim, é a frase que eu digo sempre, né? Não importa o tamanho do desvio, e sim voltar para o caminho. Mas isso pressupõe tu traçar o teu caminho. E aí tu, às vezes, desvia por vontade própria, ou por coisas totalmente fora do teu controle, mas se tu tens um caminho traçado, sabe o que tu quer para ti e como tu vai fazer, tu volta para esse caminho. Então é isso, é saber onde tu tá, para onde tu quer ir, traçar um caminho e ir, né, com concentração, paciência, né, sabendo que em alguns momentos tu vai errar, tu vai cair, mas vai levantar, resiliência, e assim, essa mensagem. Sempre se dá um jeito de seguir se tu sabe o caminho que tu tem que seguir. Legal, Pro. Pro, eu tô muito feliz de te receber aqui na minha casa. Espero que o livro e o podcast cheguem a muitas pessoas, porque esse livro, assim, ele é essencial. Que bom. Foi um projeto muito... É uma obra de vida, eu considero, sabe? E eu também quero que mais pessoas vejam. A gente até está estudando aí uma forma de fazer uma versão
talvez e-book ou uma versão mais simples para fazer até algum projeto de distribuição, porque a bariátrica para pacientes que fazem, público faz pelo SUS, ela é tão boa quanto a técnica, mas o acompanhamento é mais difícil. Diferente. Então, às vezes, também até isso, né? Tem um material desse talvez ajudasse nesses casos. Né? Com certeza. Então, tem projetos pela frente, isso que eu estou dizendo. Que bom. Que bom, Pro. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade.